Olá, Regina! Já mandei aí para você o convitinho. Oi! Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você, tá me ouvindo? Também. Ai, Não que sei se bom! você vai conseguir ouvir, mas eu coloquei aqui um Collins à sua Que homenagem. maravilhoso! Logo depois eu vi, Consegue ouvir daí? agora não. Ah, que pena. Eu acho que é o som aqui mesmo. Mas o importante é sentir a energia e saber que eu fiz essa homenagem a você. Ah, Porque legal. você não faz exercícios simplesmente, né? Você ainda coloca uma boa música. Você sabe que eu tenho recebido, assim, alguns retornos e as pessoas costumam falar, ai, que delícia essa música, ai, eu queria... Já chegaram até a me pedir uma playlist. E eu, na verdade, eu vou, assim, encontrando o que eu tenho já de antigo, inclusive, né? Não tem nada assim, é um CD, pendrive, e é assim. É a inspiração do dia. E é muito interessante porque você oscila, né? Vai de Phil É, Collins, já é, colocou uma música mais moderna, de acordo com a sua inspiração. é verdade. E olha, eu sempre fico pensando, porque eu sempre fui assim, mesmo na época, né, que eu dava aula, o que eu posso usar de exercícios com essa música? Aí eu pego a música, escolho, não, essa não tá boa. Aí eu pego outra, aí vai. Assim vai, vai fluindo. É, a música é isso, né? A música, além daquele momento, vem para nossa alma mesmo, né, Regina? É verdade. Mas bom, Regina, você não tem ideia o prazer. O seu vídeo, ele tá meio que paralisado. A sua internet, Ah, talvez ela esteja com esse problema de conexão. Eu te escuto bem, ah. porém a sua tela tá pausada. Ah, tá pausada. E Tá agora? pausada. Você tem algum universitário aí que consiga te dar um auxílio? Só se, só se Porque às vezes é internet, tira o Wi-Fi, você deixa no 3, 4G do celular, 5G, for no enfim. 4G, então. É, talvez Peraí seja que eu já melhor. volto. Peraí que eu Tá, já... fique tranquila. Ah, eu acho que é a minha aqui, viu? Comentaram que é a internet aqui que não tá muito boa. Vamos ver. Aí está normal? Pois é. Então é a minha internet. Vamos ver. Pelo menos aparentemente. Vamos esperar a nossa Regina querida aparecer aqui, porque a gente tem muito para conversar com ela. Ela me mandou um convite novamente. Vamos ver. Acho que agora vai. Tá Yes. conectando, apareceu. A minha filha, Regina, a minha na filha, verdade. ela tá acompanhando aqui, assistindo, e ela disse que tá boa a internet. Acho que é a É, então sua. foi a minha. É, eu já até arrumei aqui também, porque é engraçado. Para mim parecia normal. Mas a vontade com você, Regina, é que a gente faça uma reunião pessoalmente para que a gente veja você fazendo os exercícios aí e sentir a sua energia total. Ah, vamos marcar, sim. Legal. E Mas você não tá mais... ficou boa? não, Ah, a imagem ainda está congelada, mas eu te escuto. Mas aí deve ser uma questão da minha internet, mas aí não vai estar alterando para ninguém. Fique tranquila. tá bom. Oi, Mas, Regina, é assim, o que eu gostaria primeiramente de falar para você, tá me ouvindo? tô te ouvindo. O que eu gostaria primeiramente de falar para você é que é assim, não é simplesmente postar os vídeos da internet com atividade física. Eu acho que é além disso. Você teve uma coragem de fazer isso, porque é muito difícil.
você não tem esse histórico, digamos assim, de ter toda essa comunicação, principalmente pelo Facebook, e de repente você posta vídeos e faz todo esse sucesso, conhecendo pessoas que você nunca teve a oportunidade de ver pessoalmente e tá tendo esse carinho de tantas pessoas. Da onde surgiu essa ideia? Então, na verdade, sou formada já há muitos anos, tive academia de ginástica, tive alguns problemas de saúde e tive que me afastar, tive um tempo. Mas eu tive o desejo de dar aula, que eu sempre gostei. E eu acho que é um dom que Deus me deu. E esse dom, eu acho que eu sempre... Eu tinha um incômodo. E eu falo, puxa, como parar? Não posso parar, eu tenho que dar aula. Mas foi tocando a vida, o tempo foi passando, enfim. Aí, o ano passado, uma amiga minha me convidou para participar de um grupo, chama Leão da Tribo de Judá. São 120 mulheres que fazem parte desse grupo, e nesse grupo são mulheres de oração, mulheres de fé, e que uma ora pela outra, e dentro desse grupo também tem profissionais, tem professora de educação física, que sou eu agora, né, depois do convite eu aceitei, tem a psicóloga, tem a nutricionista, tem professora de Libras, enfim, e com isso existe uma troca de experiências, né? E é muito bacana. Quando ela me convidou, eu relutei um pouquinho. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Porque ela sabia que eu era... Ela se chama Maria Célia, tá? Minha amiga, que é a administradora do grupo, a que idealizou o grupo, enfim. Ela falou, você posta uns videozinhos de ginástica uma vez por semana, duas vezes, enfim. Aí eu comecei a fazer meus vídeos aqui em casa e postar, mas comecei assim com 2 minutos, mas eu comecei a achar assim, muito michuruco, sabe? Minutos, né? Aí fui para 3, para 4, hoje eu já estou de 7 minutos, né? 8 minutos, enfim. E aí eu fui tendo um retorno bacana. Aí depois lá na minha igreja também, que eu faço parte de uma igreja, existe um grupo, um ministério chamado Viver Bem, que é um ministério voltado para idosos. E aí me convidaram também para poder estar auxiliando nesse ministério uma vez por mês nas reuniões dando ginástica, uma atividade para os idosos, né? E fui me envolvendo durante esse ano. E aí, com o início do confinamento, eu falei, puxa vida, o que eu posso fazer para ajudar esse povo que está em casa, né? Porque eu sempre gostei de postar vídeos. A minha filha e os amigos dela, eles adoram, eles curtem. Eles, nossa, tia Rê, você é demais, não sei o quê, porque nas nossas viagens eu sempre gostei de ficar postando os vídeos, as minhas viagens, as coisas que eu faço. É um divertimento para mim, eu me divirto. E aí eu falei assim, por que não postar meus vídeos que eu já tenho para esse povo aí? É um momento de eu poder estar ajudando, fazendo alguma coisa. De Mas eu fato. esperava que fosse ter o retorno que eu estou tendo, sinceramente. Porque conta no Facebook eu já tenho faz muito tempo, mas eu quase nem usava. Aí conta no Instagram é que eu uso um pouquinho mais, inclusive com essas brincadeiras dos stories, das minhas viagens, não sei o quê. Enfim, e aí depois eu entrei para Dicas de Itaim também, que foi um boom, né? Que eu recebi assim. É uma longa história, se for para contar tudo aqui. Porque para quem não sabe, o Dicas do Itaim é um grupo do Facebook muito interessante, porque assim, eu já tive várias indicações de profissionais da área da saúde, quem faz bolo, enfim. É uma comunidade mesmo, o Dicas do Itaim, né? É muito interessante essa aproximação que ele cria conosco. É, Porque foi de lá que eu também vi os seus primeiros vídeos pelo Dicas do Itaim. foi. Então, e como eu descobri o Dicas de Itaim? A síndica do meu prédio, que nem sabe que eu sou professora de educação física, sou da área, nada, um dia ela mandou um e-mail para o meu marido e falou: eu vi a Regina, fiz a ginástica dela. Eu falei, como assim? Aonde ela viu isso, né? Ah, vi no Dicas do Itaim. Dicas do Itaim era uma Que amiga é isso, né? sócia do Clube Pinheiros, que eu conversei umas vezes lá com ela, fiquei amiga, não sei o quê, que postou o meu vídeo. E olha, e a coisa foi
Foi um fenômeno. Eu recebi já recado da França, dos Estados Unidos, bom, de vários lugares, sabe? Por causa desses vídeos. E é muito interessante porque não dá para imaginar vendo você com essa disposição total e principalmente passando essa mensagem, querendo passar essa mensagem, principalmente para os idosos que estão em casa neste momento, com as orientações de um distanciamento social realmente, não somente não poder ir à rua, mas não poder, por exemplo, se reunir com a família, com as crianças. Então, eu acredito, Regina, que os seus vídeos têm ajudado não somente a sair do sedentarismo, vamos dizer assim, mas também driblar a questão da solidão, Exato. driblar a falta de vontade, porque é muito difícil uma pessoa, por exemplo, que nunca praticou nenhuma atividade física, simplesmente sentado no sofá da sala, começar a se exercitar. E essa possibilidade de uma forma muito simples, pegando um cabo de vassoura, por exemplo, pegando um melão, um colchonete, um edredom, colocando no chão, e assim, de uma forma muito democrática, né? Exatamente. Olha, eu sinceramente, às vezes eu me surpreendo. Porque gostar de dar aula, de fazer exercício, de montar uma série, assim, eu sempre gostei muito. Mas eu nunca pensei na minha vida viver esse momento que eu estou vivendo agora. Eu creio. Até mesmo, porque é assim, para as pessoas que te conhecem somente pelos seus vídeos e você sempre disposta e alegre, mal podem imaginar, por exemplo, que em 2003, muito jovem ainda, com 49 anos, você teve um problema de saúde muito sério, você estava se preparando para uma maratona e de repente você teve um problema sério de saúde. Você consegue passar uma mensagem para nós em relação a isso, dessa superação? No momento, minha filha tinha 8 anos, né? E foi assim, pesado para mim, porque eu tive que interromper tudo aquilo que no momento eu estava sonhando, né? Estava passando e de repente foi tudo por água abaixo. Aí foi um câncer que eu tive no joelho, né? Na parte interna do joelho, numa célula de gordura. Ai, você mexeu com o meu emocional, viu? Desculpa, Regina. Era uma forma de você mostrar para as pessoas realmente que todo mundo tem a sua história de superação. Sim, sim, faz parte. Eu acho que maravilhoso tudo que eu passei, porque a gente, passando por dificuldades, a gente cresce, a gente aprende e a gente entende o outro também, né? Mas aí foi para baixo, eu fiz 2 cirurgias, fiz uma para tirar o tumor, depois a outra para aumentar as margens de segurança, fiz radioterapia e dei uma parada, achando que eu não ia fazer mais nada. Mas aí passou um tempo, eu comecei tudo de novo. Aí comecei a fazer exercícios, fui para academia, já não dava mais aula nesse período, eu tinha parado de dar aula, mas sempre me movimentando, fazendo, inclusive. Depois eu quero até deixar um agradecimento para essas pessoas que fizeram parte da minha história, porque eu creio que estão até assistindo. Aí, se você deixar uns minutinhos antes, eu quero agradecer, porque elas fazem. Claro, lógico. Mas superei. Graças a Deus eu superei. Comecei de novo, fazer minhas atividades. Depois de um tempo eu quis correr novamente, aí eu tive problema na coluna. Olha, que eu falo. Quem me vê não imagina o tanto de problema que eu tenho. Por isso que eu incentivo as pessoas a fazerem, porque eu tenho problema na coluna, eu tenho ainda uns resquícios dessas 2 cirurgias que eu fiz no joelho, mas eu fui me adaptando. Faço pilates, fui me ajeitando e estou aqui, graças a Deus. Então, eu Por, incentivo as pessoas, às vezes, por uma pequena limitação, não é? Vamos então fazer uma outra coisa que possa estar ajudando essa pessoa. Por exemplo, você vê, às vezes eu dou exercício na cadeira. Cadeira é um exercício muito legal para se trabalhar também. Às vezes aquele idoso que tem alguma limitação, tem uma disfunção funcional. E
posso também, com esses exercícios, estar estimulando essa pessoa, né? Ah, aí eu tô falando muito, né? Não, não, não está. Não, não está. Pode continuar, Regina. Aham. Então, é Porque isso. assim, qual por exemplo, isso que você fala do idoso, que você faz o exercício, até mesmo sentado, tal. E, por exemplo, qual é a recomendação para esse idoso é, iniciar uma atividade física neste momento? Por exemplo, sem nenhum histórico de prática, é tão difícil vencer essa questão, né, Regina? Do Muito difícil. iniciar. Como é difícil o primeiro passo? Você sabe que há uns anos atrás, quando eu dava aula, eu acho que existia já uma dificuldade, mas hoje é melhor. Hoje a mídia está aí, os filhos, os netos estão incentivando mais, né? Os avós, os pais, enfim, as pessoas de mais idade. Mas o negócio é que o idoso não tem que ir para academia para ser um bodybuilding, ou então ficar carregando, levantar peso. O idoso tem que se preparar para que seja independente. E é isso que as pessoas têm que pensar. Temos que ser independentes, porque lá na frente, e com o decorrer dos anos, nós vamos perdendo muitas funções. Nós vamos passar a ter dificuldade para andar até, para levantar, para sentar, para agachar. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E muitas vezes de uma forma simples. Aquele exercício que eu dou de cadeira, por exemplo, nossa, ele é maravilhoso para essa pessoa estar fortalecendo o core, que é aquela região do abdômen, né? E precisa ser trabalhado isso. Então, equilíbrio. O equilíbrio também é fundamental. São coisas básicas, simples, e que vai estar ajudando esse idoso lá na frente. Porque E isso evita, inclusive, as quedas, né? a Porque queda, você está trabalhando o equilíbrio, coordenação motora, consequentemente evita a queda. são coisas simples e básicas que podem ser trabalhadas. Equilíbrio, até eu gravei um vídeo essa semana, eu vou soltar esses dias aí. Já passei uma vez, agora eu vou passar de novo sobre o equilíbrio. 3 exercícios, sabe? Faz todo dia. Básicos, simples, que vai estar ajudando muito. E sempre vem aquela pergunta, Regina, por exemplo, os seus vídeos são de 5, 7 minutos. Tem pessoas que não conseguem se exercitar sozinha, falando principalmente agora de pessoas da terceira idade, que precisam desse estímulo. 5, 7 minutos ou 10 minutos por dia já são suficientes? Porque tem uma recomendação de 30 minutos, mas fazendo simplesmente 10 minutos já tem benefícios? Olha, Cláudia, na minha opinião, nesse momento, a minha opinião é tirar a pessoa do sofá. É Entendi. alegria, é levar descontração, é estar ativando os músculos que estão parados. Eu acho que agora não é o momento de a pessoa estar preocupada em criar músculo, em criar resistência. Não, eu acho que Recuperar o tempo perdido, né? exatamente, é um momento de alegria, de prazer, descontrair, leveza, sabe? Aí mais para frente, então a gente pode estar pensando em uma coisa assim mais resistência, né? Mas no momento é se movimentar, Eu se vejo, Regina, que você tem muitas amigas, até mesmo porque você faz parte do grupo da igreja, como você comentou. Você fala muito dos vídeos para as vovós, então falando um pouco das mulheres nessa questão, principalmente da osteoporose. Conforme pesquisas falam que a mulher ela acaba perdendo de 1 a 2% de massa óssea a cada ano. O que, que sim. o exercício físico beneficia? O que, que é feito, por exemplo, para o corpo que a gente consegue retardar essa perda? Então, a perda, ela acontece. Ela acontece. Só que com atividade, a partir dos 30, 40 anos a gente começa já a perder, né? Essa massa óssea. E aí, com atividade física, vai acontecer um fortalecimento dos ossos, vai acontecer um fortalecimento, inclusive
muscular, né? A gente vai estar trabalhando, ativando mais os músculos. E pode, por exemplo, eu tenho osteopenia, eu fiz ginástica a vida toda. E acabei adquirindo essa osteopenia. Eu não sei se eu poderia estar pior ou não. É uma coisa que também é difícil você avaliar. Eu poderia estar com uma osteoporose já. E depois tem várias coisas que influem. Alimentação, não é só atividade física. A atividade física, ela beneficia muitas e muitas coisas. A pressão alta, o diabetes, as síndromes metabólicas, né? O estresse. O estresse, então nem fala. Principalmente, né? Então, mas é o que eu falei, a minha intenção, sinceramente, nesse momento, é dar prazer, alegria para as pessoas e descontração, e é esse retorno que eu estou tendo agora. Eu De recebi, fato está. graças a Deus, eu recebi um comunicado de uma pessoa, se eu não queria estar gravando uns vídeos para ela, de 1 hora, que ela gostou muito do exercício, eu falei, olha, não é esse o momento. Não, não é isso que eu quero agora. Agora eu quero estar como eu estou, sabe? Com o meu E grupo. até mesmo, Regina, os seus seguidores também podem alternar, porque como seus vídeos ficam gravados, postados no Facebook, pode acompanhar a sua aula ao vivo pela manhã e na parte da tarde fazer um exercício que Não, já está. hoje, agora à tarde, eu recebi um recado lá no Facebook de uma amiga. Ela falou, Rê, eu estou juntando todos os vídeos e estou fazendo tudo junto depois. Eu falei, que bom, que são Porque pedacinhos. as suas aulas são exatamente assim, né, Regina? Ela é democrática porque eu falo que todo mundo consegue fazer, mesmo que tenha um nível de dificuldade, mas não é impossível, não é nenhuma maratona. É agradável e proporciona essa questão do relaxamento, colocando essa boa música, como a gente tem até uma seguidora que comentou novamente que suas músicas são excelentes. Ah, Então, de fato, dá esse relaxamento. tem uma amiga aqui agora, a Miriam, uma linda, beijo. Ela falou, eu junto tudo e faço um aulão. Ela comentou agora aqui. Ah, O legal. que as pessoas têm comentado muito, das diferentes idades, Regina, mesmo o pessoal da terceira idade, o jovem adulto, enfim, principalmente agora nesse período de confinamento, de dores nas costas. E dores nas costas realizando atividades simples, por exemplo, como varrer a casa, arrumar a cama. Essa questão da dor nas costas, isso também é muito atribuído à falta da atividade física? Com certeza. Tem dois fatores. É a pessoa estar parada, estar sem fazer nenhuma atividade e os encurtamentos dos músculos. Por exemplo, dor nas costas, nós temos um músculo que chama iliopsoas. Quer dizer, existem outros, né? O iliopsoas e os isquiotibiais, que são os músculos posteriores das pernas, esses músculos são chaves assim para a gente estar trabalhando fortalecimento, alongando e fortalecendo, porque eles são causadores, quando eles estão em déficit, eles são causadores de dores nas costas. E má postura, enfim, aí existem outros fatores, né? Porque é aquela questão, quando a gente fala de mobilidade e capacidade funcional do idoso, é algo bem delicado, porque principalmente para aquele que é sedentário, subir escadas já é um grande exercício, é um grande esforço, né? Tanto cardiovascular como respiratório. E quais exercícios, por exemplo, que você recomendaria? Uma caminhada? Você, como educadora física, realmente, qual é a orientação? Eu A até minha, vou emendar uma outra pergunta, porque assim, às vezes o idoso, quando já está com um problema instalado, ele procura um fisioterapeuta. Mas não seria mais interessante exatamente usar o preventivo e, nesse caso, o exercício físico, uma atividade física? sim, sim, com certeza. Uma caminhada leve, não precisa sair correndo, andando. Eu acho que quanto mais coisas se fizer para ser independente, melhor. A gente tem que prevenir. Cadê? Por exemplo, eu vou te falar, Então, só fechei aqui.
Eu amo andar de ônibus, eu amo andar de metrô, eu amo andar a pé. Eu deixo o carro na garagem, às vezes aqui em casa, vai de carro? Não. Eu quero ir andar, eu quero ir de ônibus, porque eu sei que hoje eu tenho facilidade. Hoje, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum que me impeça. Mas se eu não tomar cuidado, eu também posso, no futuro, ter algum problema. Se eu começar a ficar parada. Não é o meu caso, porque eu faço atividade, eu faço ginástica, eu não paro, né? Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quanto mais você se movimentar, quanto mais você fizer, melhor. Você está trabalhando o corpo, você está trabalhando o coração, você está trabalhando as habilidades importantes, que no caso, né, subir escada, descer escada, subir no ônibus, descer do... Nossa, isso, eu ando no ônibus, eu fico olhando as pessoas. Eu falo, meu Deus, já pensou? Tem que segurar. De repente o ônibus freia, você tem que segurar. E o que você tem que fazer? Fazer exercício também, sabe? Não precisa você ir lá para uma academia, pegar um peso de 100 quilos, 10 quilos, vão ficar musculosos. Não, não é isso. O idoso precisa trabalhar o básico, as habilidades básicas. Andar, sentar, caminhar, subir um degrau. Isso. Ô, Regina, assim, uma coisa que eu observo é essa questão do isolamento do idoso, né? Porque, por exemplo, os filhos, como dizem, né? O ninho ficou vazio, alguns já perderam seus companheiros, moram sozinhos. Os filhos também agora estão numa atividade produtiva, tem crianças pequenas, então o idoso acaba ficando muito sozinho. Essa questão do isolamento, atividade em grupo, é um grande benefício, não é? Como? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Você sabe, eu fiz participei de uma palestra no Hospital das Clínicas esses tempos atrás, aí voltado para essa parte de idosos, né? E uma das coisas que eles comentaram, além de tudo que a gente já sabe, alimentação, atividade física, uma das coisas mais importantes para um idoso é a parte social, é o convívio social. Sabe? Isso, diz que isso é fundamental e me marcou muito. Inclusive, quando eu estou lá no meu grupo do Viver Bem, ai, que alegria estar junto com eles e ver eles se encontrando, sabe? Que são pessoas já idosas. É muito gostoso estar ali. E aí, qualquer atividade que você propõe, você precisa ver a alegria que eles, que eles ficam, sabe? Então, esse momento social... a minha sogra tem 90 anos. 90 anos. Ela mora sozinha. Mas é uma pessoa extremamente independente. Ela se vira com tudo sozinha, ela não quer saber de muita gente ali cuidando dela, ela tem uma pessoa que ajuda, mas agora com esse afastamento aí, essa obrigatoriedade, ela está só mesmo, ela está sem Que ninguém. fantástico. Mas o meu marido Ou está sem... seja, totalmente lúcida. Totalmente. Tipo assim, em dias normais, antes do confinamento, chamo o Uber, tal. Mas sabe um dos fatores que ajudou ela a ser assim? Ela fez ginástica a vida inteira. Ela fez atividade física a vida inteira. 2 vezes por semana, hidroginástica, 3 vezes por semana, ela vai para academia. Às vezes Sempre ativa, né? eu achava que fazia até demais. E um convívio social também. Aí ela andou doente há uns dias atrás, eu falei para ela, não, pelo amor de Deus, melhora. Ficar em casa não dá certo, precisa ter esse convívio social. É super importante. E esse Agora, convívio social, desculpa até te interrompendo, mas ela melhora inclusive a relação conjugal, né? Eu sim, vejo que você é casada há mais de 30 anos aí com seu companheiro que te inspira, te elogia. É muito importante isso também. sim, com certeza. Porque nem meu marido, ele tem os amigos, ele joga tênis, ele vai para o clube. Eu tenho a minha turma, que é o meu povo, minhas amigas de igreja, enfim. A gente se reúne e tem as atividades, né? E aí, quando estamos em casa, tá todo mundo bem, cada um fez aquela sua parte que interessa, né? Que é importante. E é isso. Essa questão de
do social é fundamental. Mas, infelizmente, nesse momento, está um pouco difícil. Sim, sim, não. Agora, infelizmente, realmente não tem orientação nenhuma para isso. E por isso mesmo essa questão, a gente pensando positivo que logo tudo isso vai passar, é você até mesmo planejar isso, Regina, de reunir e tentar levar esse projeto que você tem pessoalmente. É, sabe, eu tenho conhecido tantas pessoas, tem uma moça, não sei se ela está aqui, a Viviane. E daqui a pouquinho eu vou entrar para ver. Tem vários recados aqui para você. A Viviane, ela é do Sul. Eu não conheço ela, é do Sul. Nossa, eu falei para ela, quando acabar tudo isso, eu quero te conhecer. Ela é tão amorosa, ela vive me mandando recado, vive, sabe, uma gracinha de pessoa. E ela falou, eu não vou perder, não sei se ela tá por aí. Mas, então, nossa, eu tô conhecendo, assim, muita gente legal. Vamos ver quem é que Que está aqui bom, então. Ó, eu vou voltar, eu vou dar uma olhada, porque você recebeu vários beijos aqui, ó. a Mônica Vaz, Viviane, Eliana oi, Viviane. Pada, Jodeli, é isso? A Jo, Rosilma. Estou fazendo igual a Xuxa lá, né? Gabi Alves, Eliana, tá falando Gabi, oi, Rê. O ah, Juca João, Mari Espada. Mari, A Mari legal. tá te mandando um beijo e um coração aqui. A Tatiana, a Célia Fuji. A minha sobrinha, a Bia. Ah, você é muito querida. Olha, tem um monte de gente aqui. Rê, estamos juntas. A Fátima Pamplona. Fátima, minha super amiga. É. A prima, a Marisa, a Luísa, oi Lu! A Miriam, a pastora Miriam, ela é uma bênção. É. Fátima. Tem bastante gente. Que bom, que bom. Obrigada de vocês estarem aqui conosco. Ô, E a Sé. respeito das suas aventuras, porque assim, claro, a gente fez esse convite para você de falar a respeito dos seus exercícios, dos seus vídeos, da mensagem que você passa aí para o pessoal que está em casa, principalmente, né, na terceira idade. Agora, falando um pouco de você, Regina, você viajou bastante, fez motorhome lá nos Estados Unidos. Isso te inspira? Olha, é Ó, assim. só um minutinho, eu vou deixar você respondendo e vou mexer na tela, porque tá travada a imagem, mas eu continuo te ouvindo normal, é só para ajustar aqui para mim, tá? Outra, né? A sua, a minha não. Tá, não, você pode continuar que eu te ouço, eu só vou ajustar a minha. Pode continuar falando, não altera nada aqui para mim. Então, é assim, Cláudia, quando nossos filhos eram pequenos, que eu tenho dois filhos, né? Quando eles eram pequenos, eu e meu marido, a gente não fazia nada se não fosse viajava, se fosse com eles, tudo que fazia era com eles. E aí, o ano passado, o ano retrasado, como meu filho mora nos Estados Unidos, isso aí nos facilita também de viajar mais, porque a gente vai visitar meu filho, aí acaba indo para outros lugares, conhecer outros lugares, né? E, e o meu marido fala, eu tenho vontade de andar de motorhome. Eu falei, motorhome? Como assim? Eu não quero andar, eu não gosto disso, né? O Ele, não, motorhome, para quem não sabe, é o trailer, né? é um trailer, é. Aí vamos, sei o quê. Eu falei, então tá, vai, então vamos. Nossa, mas foi muito legal. Uma semana, assim, andando ali na Califórnia, uma aventura, eu e E ele. só vocês dois, Regina, Só nessa viagem porque agora a gente só viaja os dois, porque o meu filho tá casado, minha filha já tá com 25 anos e não viaja tem a mais. vida dela também. E a vida dela é difícil. Aí, vamos lá, vamos lá. Nossa, foi ótimo. Uma semana. E é isso que eu estou te dizendo. Todas essas coisas que eu faço, eu fico postando para os amigos, né? Me divertindo, né? Porque eu me divirto. Me divirto com tudo. Eu acho tão engraçado. Às vezes eu pego um vídeo meu, eu fico olhando, eu dou risada. Eu acho muito engraçado essa parte de diversão, né? Bom, enfim. E aí fizemos essa semana de viagem, foi gostoso. Isso foi em janeiro. Quando foi em abril, meu marido falou, meu marido é super aventureiro, ele ama viajar também. Agora vamos fazer outra viagem de motorhome, vamos para Sicília. Eu falei para Sicília, aí fez todo o projeto lá, tal.
programou e rodamos Palermo de ponta a ponta. Que fantástico! Uma super Que aventura. delícia, Regina! E aí depois, em novembro, a gente voltou outra vez lá para Califórnia, aí fizemos mais uns dias. Olha, a gente anda de moto, eu amo andar de moto. E que nós temos moto e agora não, agora a gente está meio parado com essa coisa toda que está acontecendo, estamos meio parados. Então, o que eu estou fazendo? Estou em casa fazendo exercício, fazendo comida, lavando roupa, passando roupa. Estamos todas no mesmo barco, né, Regina? Mas é isso. O que mais você quer E é saber? muito interessante isso que você está dizendo, porque assim, agora com a aproximação do inverno, esses exercícios que você está postando não só beneficia para esse momento de isolamento, né, de distanciamento social, mas beneficia principalmente a prática no inverno. Porque Sim, principalmente o idoso, ele tem essa preocupação da temperatura, porque a orientação é que vai na parte da manhã, mas a parte da manhã é frio, enfim. Isso também ajuda bastante, né, Regina? Falando a respeito disso, do exercício no inverno. sim, com certeza, porque o idoso, inclusive, ele parece que sente mais frio, né? Eu lembro a minha mãe, nossa, às vezes não estava assim tão frio, e eu tenho, não sei se é porque fica muito encorujado, muito parado, né? Então, a atividade física também é importante, lógico, nesse período, né? Você sabe que tem uma seguidora, olha só que chique eu falando seguidora. Mas, de fato, você tem muitos seguidores, Regina. Ela, outro dia, ela falou, olha, eu tenho, ela tem algumas dificuldades, ela fez cirurgia no joelho, ela tem algumas dificuldades aí funcionais, mas ela falou, você sabe que só de ver você fazer, eu já me alegro. Olha que gostoso. Ela falou, E, não, Regina, por exemplo, e no caso dela, que ela tem essa dificuldade, qual é a orientação, então, para essas pessoas que têm ainda esse fator, né, da preocupação de não se lesionar mais? nossa, se você soubesse como eu me preocupo e nesses vídeos que você vê, eu tenho muita preocupação com relação a isso. Porque eu estou sempre preocupada, eu não sei quem está lá do outro lado. Eu não sei até que ponto essa pessoa, a capacidade funcional dela, como está. Eu fico muito preocupada em passar os exercícios. No entanto, que eu costumo estar falando. Olá, Regina! Já mandei aí para você o convitinho. Ai, Tá me ouvindo bem? eu tô, e você, tá me ouvindo? Também. Ai, Não que sei se bom. você vai conseguir ouvir, mas eu coloquei aqui um Phil Collins à sua Que homenagem. maravilhoso! Logo depois eu vi, mas Consegue ouvir daí? agora não. Ah, que pena. Eu acho que é o som aqui mesmo. Mas o importante é sentir a energia e saber que eu fiz essa homenagem a você, Ah, porque legal. você não faz exercício simplesmente, né? Você ainda coloca uma boa música. Você sabe que eu tenho recebido assim alguns retornos e as pessoas costumam falar, ai, que delícia sua música, ai, eu queria, já chegaram até me pedir uma playlist. E eu, na verdade, eu vou assim, encontrando o que eu tenho já de antigo, inclusive, né? Não tenho nada assim, é um CD, pendrive, e é assim. É a inspiração do dia. E é muito interessante porque você oscila, né? Vai de Phil É, Collins, já é. colocou uma música mais moderna, de acordo com a sua inspiração. É verdade. E olha, eu sempre fico pensando, porque eu sempre fui assim, mesmo na época, né, que eu dava aula, o que eu posso usar de exercícios com essa música? Aí eu pego a música, escolho, não, essa não tá boa. Aí eu pego outra, aí vai. E assim vai, vai fluindo. É, a música é além disso, né? A música é além daquele momento, vem para nossa alma mesmo, né, Regina? É verdade. Mas bom, Regina, você não tem ideia o prazer. O seu vídeo, ele tá meio que paralisado. A sua internet, Ah, talvez ela esteja com esse problema de conexão. Eu te escuto bem, ah. porém a sua tela tá pausada. Tá pausada. E Tá agora? Que eu... pausada. Você tem algum universitário aí que consiga te dar um auxílio? Só
só se Porque às vezes é a internet, tira o Wi-Fi, você deixa no 3, 4G do celular, 5G, vou pôr no enfim. 4G, então. Talvez Peraí seja que eu já melhor. volto. Peraí que eu Tá, já... fique tranquila. Eu acho que é a minha aqui, viu? Comentaram que é a internet aqui que não tá muito boa. Vamos ver. Aí está normal? Pois é. Então é a minha internet. Vamos ver. Pelo menos aparentemente. Vamos esperar a nossa Regina querida aparecer aqui, porque a gente tem muito para conversar com ela. Ela me mandou um convite novamente. Vamos ver. Acho que agora vai. Tá Yes. conectando, apareceu. A minha filha, Regina, a minha na filha, verdade. ela está acompanhando aqui, assistindo, e ela disse que tá boa a internet. Acho que é a Então sua. foi a minha. Eu já até arrumei aqui também, porque é engraçado. Para mim parecia normal. Mas a vontade com você, Regina, é que a gente faça uma reunião pessoalmente para que a gente veja você fazendo uns exercícios aí e sentir a sua energia total. Ah, vamos marcar, sim, legal. E Mas você não tá mais. Ficou boa? não, Ah, a imagem ainda está congelada, mas eu te escuto. Mas aí deve ser uma questão da minha internet, mas aí não vai estar alterando para ninguém. Fique tranquila. tá bom. Oi, Mas, Regina, é assim, o que eu gostaria primeiramente de falar para você, tá me ouvindo? tô te ouvindo. O que eu gostaria primeiramente de falar para você que é assim, não é simplesmente postar os vídeos da internet com atividade física. Eu acho que é além disso. Você teve uma coragem de fazer isso, porque é muito difícil. Você não tem esse histórico, digamos assim, de ter toda essa comunicação, principalmente pelo Facebook, e de repente você posta vídeos e faz todo esse sucesso, conhecendo pessoas que você nunca teve a oportunidade de ver pessoalmente e tá tendo esse carinho de tantas pessoas. Da onde surgiu essa ideia? Então, na verdade, eu sou formada já há muitos anos, tive academia de ginástica, tive alguns problemas de saúde e tive que me afastar, tive um tempo. Mas eu tive o desejo de dar aula, que eu sempre gostei. E eu acho que é um dom que Deus me deu. E esse dom, eu acho que eu sempre eu tinha um incômodo. E eu falo, puxa, como parar? Não posso parar, eu tenho que dar aula. Mas foi tocando a vida, o tempo foi passando, enfim. Aí, o ano passado, uma amiga minha me convidou para participar de um grupo, chama Leão da Tribo de Judá. São 220 mulheres que fazem parte desse grupo, e nesse grupo são mulheres de oração, mulheres de fé, e que uma ora pela outra, e dentro desse grupo também tem profissionais, tem professora de educação física, que sou eu agora, né, depois do convite eu aceitei, tem a psicóloga, tem a nutricionista, tem professora de Libras, enfim, e com isso existe uma troca de experiências, né? E é muito bacana. Quando ela me convidou, eu relutei um pouquinho. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Porque ela sabia que eu era. Ela se chama Maria Célia, tá? Minha amiga, que é a administradora do grupo, a que idealizou o grupo, enfim. Ela falou: ah, você posta uns videozinhos de ginástica uma vez por semana, duas vezes, enfim. Aí eu comecei a fazer meus vídeos aqui em casa e postar, mas comecei assim com 2 minutos, mas eu comecei a achar assim, muito michuruco, sabe? Minutos, né? Aí fui para 3, para 4, hoje eu já estou de 7 minutos, né? 8 minutos, enfim. E aí eu fui tendo um retorno bacana. Aí depois lá na minha igreja também, que eu faço parte de uma igreja, existe um grupo, um ministério chamado Viver Bem, que é um ministério voltado para idosos. E aí me convidaram também
para poder estar auxiliando nesse ministério uma vez por mês nas reuniões dando ginástica, uma atividade para os idosos, né? E fui me envolvendo durante esse ano. E aí, com o início do confinamento, eu falei, puxa vida, o que eu posso fazer para ajudar esse povo que está em casa, né? Porque eu sempre gostei de postar vídeos. A minha filha e os amigos dela, eles adoram, eles curtem. Eles, nossa, tia Rê, você é demais, não sei o quê, porque nas nossas viagens eu sempre gostei de ficar postando os vídeos, as minhas viagens, as coisas que eu faço. É um divertimento para mim, eu me divirto. E aí eu falei assim, por que não postar meus vídeos que eu já tenho para esse povo aí? É um momento de eu poder estar ajudando, fazendo alguma coisa. De Mas eu fato. esperava que fosse ter o retorno que eu estou tendo, sinceramente. Porque conta no Facebook eu já tenho faz muito tempo, mas eu quase nem usava. Aí conta no Instagram é que eu uso um pouquinho mais, inclusive com essas brincadeiras dos stories, das minhas viagens, não sei o quê. Enfim, e aí depois eu entrei para Dicas do Itaim também, que foi um boom, né? Que eu recebi assim. É uma longa história, se for para contar tudo aqui. Porque para quem não sabe, o Dicas do Itaim é um grupo do Facebook muito interessante, porque assim, eu já tive várias indicações de profissionais da área da saúde, quem faz bolo, enfim. É uma comunidade mesmo, o Dicas do Itaim, né? É muito interessante essa aproximação que ele cria conosco. É, Porque foi de lá que eu também vi os seus primeiros vídeos pelo Dicas do Itaim. foi. Então, e como eu descobri o Dicas do Itaim? A síndica do meu prédio, que nem sabe que eu sou professora de educação física, sou da área, nada, um dia ela mandou um e-mail para o meu marido e falou: eu vi a Regina, fiz a ginástica dela. Eu falei, como assim? Aonde ela viu isso, né? Ah, vi no Dicas do Itaim. E o Dicas do Itaim era uma Que amiga é isso, né? sócia do Clube Pinheiros, que eu conversei umas vezes lá com ela, fiquei amiga, não sei o quê, que postou o meu vídeo. E olha, e a coisa foi Foi um crescendo. fenômeno. Eu recebi já recado da França, dos Estados Unidos, bom, de vários lugares, sabe? Por causa desses vídeos. E é muito interessante porque não dá para imaginar vendo você com essa disposição total e principalmente passando essa mensagem, querendo passar essa mensagem, principalmente para os idosos que estão em casa neste momento, com as orientações de um distanciamento social realmente, não somente não poder ir à rua, mas não poder, por exemplo, se reunir com a família, com as crianças. Então, eu acredito, Regina, que os seus vídeos têm ajudado não somente a sair do sedentarismo, vamos dizer assim, mas também driblar a questão da solidão, Exato. driblar a falta de vontade, porque é muito difícil uma pessoa, por exemplo, que nunca praticou nenhuma atividade física, simplesmente sentado no sofá da sala, começar a se exercitar. E você trouxe essa possibilidade de uma forma muito simples, pegando um cabo de vassoura, por exemplo, pegando um melão, um colchonete, um edredom, colocando no chão, e assim, de uma forma muito democrática, né? Exatamente. Olha, eu sinceramente, eu às vezes eu me surpreendo. Porque gostar de dar aula, de fazer exercício, de montar uma série, assim, eu sempre gostei muito. Mas eu nunca pensei na minha vida viver esse momento que eu estou vivendo agora. Eu creio que Até mesmo, Regina, porque assim, para as pessoas que te conhecem somente pelos seus vídeos e você sempre disposta e alegre, mal podem imaginar, por exemplo, que em 2003, muito jovem ainda, com 49 anos, você teve um problema de saúde muito sério, você estava se preparando para uma maratona e de repente você teve um problema sério de saúde. Você consegue passar uma mensagem para nós em relação a isso, dessa superação? no momento, minha filha tinha 8 anos, né? E foi assim, pesado para mim, porque eu tive que interromper tudo aquilo que no momento eu estava sonhando, né? Estava passando e de repente foi tudo por água abaixo.
Aí fiz, foi um câncer que eu tive no joelho, né? Na parte interna do joelho, numa célula de gordura. Ai, você mexeu com o meu emocional, viu? Desculpa, Regina. Era uma forma de você mostrar para as pessoas realmente que todo mundo tem a sua história de superação. Sim, sim, faz parte. Eu acho que maravilhoso tudo que eu passei, porque a gente, passando por dificuldades, a gente cresce, a gente aprende e a gente entende o outro também, né? Mas aí foi tudo por água abaixo, eu fiz 2 cirurgias, fiz uma para tirar o tumor, depois a outra para aumentar as margens de segurança, fiz radioterapia e dei uma parada, achando que eu não ia fazer mais nada. Mas aí passou um tempo, eu comecei tudo de novo. Aí comecei a fazer exercícios, fui para academia. Já não dava mais aula nesse período, eu tinha parado de dar aula, mas sempre me movimentando, fazendo. Inclusive, depois eu quero até deixar um agradecimento para essas pessoas que fizeram parte da minha história, porque eu creio que estão até assistindo. Aí, se você deixar uns minutinhos antes, eu quero agradecer, porque elas fazem. Claro, lógico. Mas superei. Graças a Deus eu superei. Comecei de novo, fazer minhas atividades. Depois de um tempo eu quis correr novamente, aí eu tive problema na coluna. Olha, que eu falo. Quem me vê não imagina o tanto de problema que eu tenho. Por isso que eu incentivo as pessoas a fazerem, porque eu tenho problema na coluna, eu tenho ainda uns resquícios dessas 2 cirurgias que eu fiz no joelho, mas eu fui me adaptando. Faço pilates, fui me ajeitando e estou aqui, graças a Deus. Então, eu Por, incentivo as pessoas, às vezes, por uma pequena limitação, não é? Vamos então fazer uma outra coisa que possa estar ajudando essa pessoa. Por exemplo, você vê, às vezes eu dou exercício na cadeira. Cadeira é um exercício muito legal para se trabalhar também. Às vezes aquele idoso que tem alguma limitação, tem uma disfunção funcional. E posso também, com esses exercícios, estar estimulando essa pessoa, né? Ah, aí eu estou falando muito, né? Não, não, não está. Não, não está. Pode continuar, Regina. Uhum. Então, é Porque isso. assim, qual por exemplo, isso que você fala do idoso, que você faz o exercício até mesmo sentado, tal. E, por exemplo, qual é a recomendação para esse idoso iniciar uma atividade física neste momento? Por exemplo, sem nenhum histórico de prática, é tão difícil vencer essa questão, né, Regina? Do Muito. iniciar. Como é difícil o primeiro passo? Você sabe que há uns anos atrás, quando eu dava aula, eu acho que existia já uma dificuldade, mas hoje é melhor. Hoje a mídia está aí, os filhos, os netos estão incentivando mais, né? Os avós, os pais, enfim, as pessoas de mais idade. Mas o negócio é que o idoso não tem que ir para academia para ficar ser um bodybuilding ou então ficar carregando, levantar peso. O idoso tem que se preparar para que seja independente. E é isso que as pessoas têm que pensar. Temos que ser independentes, porque lá na frente, e com o decorrer dos anos, nós vamos perdendo muitas funções. A gente passa a ter dificuldade para andar até, para levantar, para sentar, para agachar. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E muitas vezes de uma forma simples. Aquele exercício que eu dou de cadeira, por exemplo, nossa, ele é maravilhoso para essa pessoa estar fortalecendo o core, que é aquela região do abdômen, né? E precisa ser trabalhado isso. Então, equilíbrio. O equilíbrio também é fundamental. São coisas básicas, simples e que vai estar ajudando esse idoso lá na frente. Porque E isso, Regina, evita inclusive as quedas, né? a Porque queda você está trabalhando o equilíbrio, coordenação motora, consequentemente evita a queda. são coisas simples e básicas que podem ser trabalhadas. Equilíbrio, até eu gravei um vídeo essa semana, eu vou soltar esses dias aí. Já passei uma vez, agora eu vou passar de novo sobre o equilíbrio. 3 exercícios. Sabe, faz todo dia. Básicos, simples
que vai estar ajudando muito. E sempre vem aquela pergunta, Regina, por exemplo, os seus vídeos são de 5, 7 minutos. Tem pessoas que não conseguem se exercitar sozinha, falando principalmente agora de pessoas da terceira idade, que precisam desse estímulo. 5, 7 minutos ou 10 minutos por dia já são suficientes? Porque tem uma recomendação de 30 minutos, mas fazendo simplesmente 10 minutos já tem benefícios? Olha, Cláudia, na minha opinião, nesse momento, a minha opinião é tirar a pessoa do sofá. É Entendi. alegria, é levar a descontração, é estar ativando os músculos que estão parados. Eu acho que agora não é o momento de a pessoa estar preocupada em criar músculo, em criar resistência. Não, eu acho que é um Recuperar o tempo perdido, né? exatamente, é um momento de alegria, de prazer, descontrair, leveza, sabe? Aí mais para frente, então a gente pode estar pensando em uma coisa assim mais resistência, né? Mas no momento é se movimentar, Eu se vejo, Regina, que você tem muitas amigas, até mesmo porque você faz parte do grupo da igreja, como você comentou. Você fala muito dos vídeos para as vovós, então falando um pouco das mulheres nessa questão, principalmente da osteoporose. Conforme pesquisas falam que a mulher ela acaba perdendo de 1 a 2% de massa óssea a cada ano. O que, que o sim. exercício físico beneficia? O que, que é feito, por exemplo, para o corpo que a gente consegue retardar essa perda? Então, a perda, ela acontece. Ela acontece. Só que com atividade, a partir dos 30, 40 anos a gente começa já a perder, né, essa massa óssea. E aí com atividade física vai acontecer um fortalecimento dos ossos, vai acontecer um fortalecimento, inclusive muscular, né? A gente vai estar trabalhando, ativando mais os músculos. E por exemplo, eu tenho osteopenia, eu fiz ginástica a vida toda e acabei adquirindo essa osteopenia. Eu não sei se eu poderia estar pior ou não, é uma coisa que também é difícil você avaliar. Eu poderia estar com uma osteoporose já. E depois tem várias coisas que influem, alimentação, não é só atividade física. A atividade física, ela beneficia muitas e muitas coisas. A pressão alta, o diabetes, as síndromes metabólicas, né? O E estresse, o estresse, então nem fala. principalmente, né? Então, mas é o que eu falei, a minha intenção, sinceramente, nesse momento é dar prazer, alegria para as pessoas e descontração, e é esse retorno que eu estou tendo agora. Eu De recebi, fato está. graças a Deus, eu recebi um comunicado de uma pessoa se eu não queria estar gravando uns vídeos para ela de 1 hora, que ela gostou muito do exercício. Eu falei, olha, não é esse o momento. Não, não é isso que eu quero agora. Agora eu quero estar como eu estou, sabe? Com o meu E grupo. até mesmo, e até mesmo, Regina, os seus seguidores também podem alternar, porque como seus vídeos ficam gravados, postados no Facebook, pode acompanhar a sua aula ao vivo pela manhã e na parte da tarde fazer um exercício que Na- já foi postado. hoje, agora à tarde, eu recebi um recado lá no Facebook de uma amiga. Ela falou, Rê, eu estou juntando todos os vídeos e estou fazendo tudo junto depois. Eu falei, que bom, que são Porque pedacinhos. as suas aulas são exatamente assim, né, Regina? Ela é democrática porque eu falo que todo mundo consegue fazer, mesmo que tenha um nível de dificuldade, mas não é impossível, não é nenhuma maratona. É agradável e proporciona essa questão do relaxamento, colocando essa boa música, como a gente tem até uma seguidora que comentou novamente que suas músicas são excelentes. Ah, Então, tem, de fato, dá esse relaxamento. tem uma amiga aqui agora, a Miriam, uma linda, beijo. Ela falou, eu junto tudo e faço um aulão. Ela comentou agora aqui. Ah, O legal. que as pessoas têm comentado muito, das diferentes idades, Regina, mesmo o pessoal da terceira idade, o jovem adulto, enfim, principalmente agora nesse período de confinamento, de dores nas costas. E dores nas costas realizando atividades
simples, por exemplo, como varrer a casa, arrumar a cama. Essa questão da dor nas costas, isso também é muito atribuído à falta da atividade física? Com certeza. Tem dois fatores. É a pessoa estar parada, estar sem fazer nenhuma atividade e os encurtamentos dos músculos. Por exemplo, dor nas costas, nós temos um músculo que chama iliopissoas. Quer dizer, existem outros, né? Mas o iliopissoas e os isquiotibiais, que são os músculos posteriores das pernas, esses músculos são chaves assim, para a gente estar trabalhando fortalecimento, alongando e fortalecendo. Porque eles são causadores, quando eles estão em déficit, eles são causadores de dores nas costas. E má postura, enfim, aí existem outros fatores, né? Porque é aquela questão, quando a gente fala de mobilidade e capacidade funcional do idoso, é algo bem delicado, porque principalmente para aquele que é sedentário, subir escadas já é um grande exercício, é um grande esforço, né? Tanto cardiovascular como respiratório. E quais exercícios, por exemplo, que você recomendaria? Uma caminhada? Você, como educadora física, realmente, qual é a orientação? Eu A até minha, vou emendar uma outra pergunta, porque assim, às vezes o idoso, quando já está com um problema instalado, ele procura um fisioterapeuta. Mas não seria mais interessante exatamente usar o preventivo e, nesse caso, o exercício físico, uma atividade física? sim, sim, com certeza. Uma caminhada leve, não precisa sair correndo, andando. Eu acho que quanto mais coisas se fizer para ser independente, melhor. A gente tem que prevenir, já dei exemplo. Eu vou te falar. Não, só fechei aqui. Eu amo andar de ônibus, eu amo andar de metrô, eu amo andar a pé. Eu deixo o carro na garagem, às vezes aqui em casa, vai de carro? Não. Eu quero ir andar, eu quero ir de ônibus, porque eu sei que hoje eu tenho facilidade. Hoje, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum que me impeça. Mas se eu não tomar cuidado, eu também posso no futuro ter algum problema. Se começar a ficar parada. Não é o meu caso, porque eu faço atividade, eu faço ginástica, eu não paro, né? Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quanto mais você se movimentar, quanto mais você fizer, melhor. Você está trabalhando o corpo, você está trabalhando o coração, você está trabalhando as habilidades importantes, que no caso, né, subir escada, descer escada, subir no ônibus, descer do... Nossa, isso, eu ando no ônibus, eu fico olhando as pessoas. Eu falo, meu Deus, já pensou? Tem que segurar. De repente o ônibus freia, você tem que segurar. E o que você tem que fazer? Fazer exercício também, sabe? Não precisa você ir lá para uma academia, pegar um peso de 100 quilos, 10 quilos, vão ficar musculosos. Não, não é isso. O idoso precisa trabalhar o básico, as habilidades básicas. Andar, sentar, levantar, caminhar, subir um degrau. Isso. Ô, Regina, assim, uma coisa que eu observo é essa questão do isolamento do idoso, né? Porque, por exemplo, os filhos, como dizem, né? O ninho ficou vazio, alguns já perderam seus companheiros, moram sozinhos. Os filhos também agora estão numa atividade produtiva, tem crianças pequenas, então o idoso acaba ficando muito sozinho. Essa questão do isolamento, atividade em grupo, é um grande benefício, não é? Como? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Você sabe, eu fiz participei de uma palestra no Hospital das Clínicas esses tempos atrás, aí voltado para essa parte de idosos, né? E uma das coisas que eles comentaram, além de tudo que a gente já sabe, alimentação, atividade física, uma das coisas mais importantes para um idoso é a parte social, é o convívio social.
sabe? E isso, diz que isso é fundamental e me marcou muito. Inclusive, quando eu estou lá no meu grupo do Viver Bem, ai, que alegria estar junto com eles e ver eles se encontrando, sabe? Que são pessoas já idosas. É muito gostoso estar ali. E aí, qualquer atividade que você propõe, você precisa ver a alegria que eles ficam, sabe? Então, esse momento social, a minha sogra tem 90 anos. 90 anos. Ela mora sozinha, mas é uma pessoa extremamente independente. Ela se vira com tudo sozinha, ela não quer saber de muita gente ali cuidando dela, ela tem uma pessoa que ajuda, mas agora com esse afastamento aí, essa obrigatoriedade, ela está só mesmo, ela está sem Que ninguém. fantástico. Mas o meu marido Ou está sem seja, totalmente lúcida. totalmente. É tipo assim, em dias normais, antes do confinamento, chamo o Uber, tal, mas sabe um dos fatores que ajudou ela a ser assim? Ela fez ginástica a vida inteira. Ela fez atividade física a vida inteira. 2 vezes por semana hidroginástica, 3 vezes por semana ela vai para academia. Às vezes Sempre ativa, né? eu achava que fazia até demais. E um convívio social também. Aí ela andou doente há uns dias atrás, eu falei para ela, não, não, pelo amor de Deus, melhora. Ficar em casa não dá certo, precisa ter esse convívio social. É super importante. E esse Agora, convívio social, desculpa até te interrompendo, mas ela melhora inclusive a relação conjugal, né? Eu sim, vejo que você é casada há mais de 30 anos aí com seu companheiro, que te inspira, te elogia. É muito importante isso também. sim, com certeza. Que nem o meu marido, ele tem os amigos, ele joga tênis, ele vai para o clube. Eu tenho a minha turma, que é o meu povo, minhas amigas de igreja, enfim. A gente se reúne e tem as atividades, né? E aí, quando estamos em casa, tá todo mundo bem, cada um fez aquela sua parte que interessa, né? Que é importante. E é isso. Essa questão do social é fundamental. Mas, infelizmente, nesse momento, está um pouco difícil, né? Sim, sim, não. Agora, infelizmente, realmente não tem orientação nenhuma para isso. E por isso mesmo essa questão, a gente pensando positivo que logo tudo isso vai passar, é você até mesmo planejar isso, Regina, de reunir e tentar levar esse projeto que você tem pessoalmente. É, sabe, eu tenho conhecido tantas pessoas, tem uma moça, não sei se ela está aqui, a Viviane. E daqui a pouquinho eu vou entrar para ver. Tem vários recados aqui para você. Ah, a Viviane, ela é do Sul. Eu não conheço ela, é do Sul. Nossa, eu falei para ela, quando acabar tudo isso, eu quero te conhecer. Ela é tão amorosa, ela vive me mandando recado, vive, sabe, uma gracinha de pessoa. E ela falou, eu não vou perder, não sei se ela tá por aí. Mas, então, nossa, eu tô conhecendo, assim, muita gente legal. Vamos ver quem é que Que está aqui bom, então. Ó, eu vou voltar, eu vou dar uma olhada, porque você recebeu vários beijos aqui, ó. a Mônica Vaz, Viviane, Eliana oi, Viviane, Pada, Jodeli, é isso? a Jo, Rosilma. Estou fazendo igual a Xuxa lá, né? Gabi Alves, Eliana, tá falando Gabi, oi, Rê. O ah, Juca João, Mari ah, Espada. Mari, A Mari legal. tá te mandando um beijo e um coração aqui. A Tatiana, a Célia Fuji. A minha sobrinha, a Bia. Ah, você é muito querida. Olha, tem um monte de gente aqui. Rê, estamos juntas. A Fátima Pamplona. Fátima, minha super amiga. É. A prima, a Marisa, a Luísa, oi Lu! A Miriam, a pastora Miriam, ela é uma bênção. É. Fátima. Ah, tem bastante gente. Que bom, que bom. Obrigada de vocês estarem aqui conosco. Ô, E a Cé, respeito das suas aventuras, porque assim, claro, a gente fez esse convite para você de falar a respeito dos seus exercícios, dos seus vídeos, da mensagem que você passa aí para o pessoal que está em casa, principalmente, né, na terceira idade. Agora falando um pouco de você, Regina, você viajou bastante, fez motorhome lá nos Estados Unidos. Isso te inspira? olha, é Ó, assim. só um minutinho, eu vou deixar você respondendo e vou mexer na tela, porque tá travada a imagem, mas eu continuo te ouvindo normal, é só para ajustar aqui para mim, tá? Outra, né? A sua, a minha não.
Tá, não, você pode continuar que eu te ouço, eu só vou ajustar a minha. Pode continuar falando, não altera nada aqui para mim. Então, é assim, Cláudia, quando nossos filhos eram pequenos, que eu tenho dois filhos, né? Quando eles eram pequenos, eu e meu marido, a gente não fazia nada se não fosse viajava, se fosse com eles, tudo que fazia era com eles. E aí, o ano passado, o ano retrasado, como meu filho mora nos Estados Unidos, isso aí nos facilita também de viajar mais, porque a gente vai visitar meu filho, aí acaba indo para outros lugares, conhecer outros lugares, né? E, e o meu marido fala, eu tenho vontade de andar de motorhome. Eu falei, motorhome? Como assim? Eu não quero andar, eu não gosto disso, né? O Ele, não, motorhome, para quem não sabe, é o trailer, né? é um trailer, é. Aí vamos, sei o quê. Eu falei, então tá, vai, então vamos. Nossa, mas foi muito legal. Uma semana, assim, andando ali na Califórnia, uma aventura, eu e E ele. só vocês dois, Regina, Só nessa viagem porque agora a gente só viaja os dois, porque o meu filho está casado, a minha filha já está com 25 anos e não viaja tem a mais. vida dela também. E a vida dela é difícil. Aí, vamos lá, vamos lá. Nossa, foi ótimo. Uma semana. E é isso que eu estou te dizendo. Todas essas coisas que eu faço, eu fico postando para os amigos, né? Me divertindo, né? Porque eu me divirto. Me divirto com tudo. Eu acho tão engraçado. Às vezes eu pego um vídeo meu, eu fico olhando, eu dou risada. Eu acho muito engraçado essa parte de diversão, né? Bom, enfim. E aí fizemos essa semana de viagem, foi gostoso. Isso foi em janeiro. Quando foi em abril, meu marido falou, meu marido é super aventureiro, ele ama viajar também. Agora vamos fazer outra viagem de motorhome, vamos para Sicília. Eu falei, para Sicília, aí fez todo o projeto lá, tal, programou e rodamos Palermo de ponta a ponta Que de fantástico! uma super Que aventura. delícia, Regina! E aí depois, em novembro, a gente voltou outra vez lá para a Califórnia, aí fizemos mais uns dias. Olha, a gente anda de moto, eu amo andar de moto. E que nós temos moto e agora não, agora a gente está meio parado com essa coisa toda que está acontecendo, estamos meio parados. Então, o que que eu estou fazendo? Estou em casa fazendo exercício, fazendo comida, lavando roupa, passando roupa. Estamos todas no mesmo barco, né, Regina? Mas é isso. O que mais você quer E é saber? muito interessante isso que você está dizendo, porque assim, agora com a aproximação do inverno, esses exercícios que você está postando não só beneficia para esse momento de isolamento, né, de distanciamento social, mas beneficia principalmente a prática no inverno. Porque Sim. principalmente o idoso, ele tem essa preocupação da temperatura, porque a orientação é que vai na parte da manhã, mas a parte da manhã é mais frio, enfim. Isso também ajuda bastante, né, Regina? Falando a respeito disso, do exercício no inverno. Sim, com certeza, porque o idoso, inclusive, ele parece que sente mais frio, né? Eu lembro a minha mãe, nossa, às vezes não estava assim tão frio, e eu tenho, não sei se é porque fica muito encorujado, muito parado, né? Então, a atividade física também é importante, lógico, nesse período, né? Você sabe que tem uma seguidora, e olha só que chique eu falando seguidora. Mas, de fato, você tem muitos seguidores, Regina. Outro dia, ela falou: Olha, ela tem algumas dificuldades, ela fez cirurgia no joelho, ela tem algumas dificuldades aí funcionais, mas ela falou: Você sabe que só de ver você fazer, eu já me alegro. Olha que gostoso. Ela falou: E, Não, Regina, por exemplo, e no caso dela, que ela tem essa dificuldade, qual é a orientação, então, para essas pessoas que têm ainda esse fator, né, da preocupação de não se lesionar mais? nossa, se você soubesse como eu me preocupo e nesses vídeos que você vê, eu tenho muita preocupação com relação a isso. Porque eu estou sempre preocupada, eu não sei quem está lá do outro lado.
Eu não sei até que ponto essa pessoa, a capacidade funcional dela como está. Eu fico muito preocupada em passar os exercícios. No entanto, que eu costumo estar falando, né? Cada uma vai no seu limite, presta atenção, olha a coordenação, presta atenção no que você está fazendo com consciência corporal. Porque eu lembro, há uns anos atrás, quando eu dava aulas, que um parêntese, eu muitas vezes eu recebia alunas, elas queriam emagrecer. Todo mundo quer emagrecer, mas não quer fazer dieta também, né? Porque é importante uma dieta, não adianta só querer emagrecer e não fazer dieta. E quero fazer abdominal, abdominal. Não é bem isso, né? Dá licença. Aí eu até comentava com o pessoal, né? Vocês não sabem onde que está o cotovelo, onde está o ombro, o joelho, não tem conhecimento do corpo. Eu recebi muita aluna com relação a isso. Sabe? Ter uma consciência corporal, prestar atenção no que está trabalhando. É E interessante isso mesmo que você está falando, Regina, porque assim, eu vivi uma experiência com a minha mãe. A minha mãe, ela teve Alzheimer muito cedo e eu sempre tive essa preocupação de que ela fizesse alguma atividade física mínima, mas assim, uma caminhada, um alongamento. E uma vez eu a levei na academia do prédio comigo e tinha a professora da academia, eu expliquei que a minha mãe ela tinha que fazer tudo devagar, mas era muito importante. E por fim, a minha mãe ficou na bicicleta. Tá me ouvindo? estou te ouvindo. Ela ficou fazendo bike indoor, mais ou menos por uns 10 minutos, mas eu estava olhando, era leve. E por fim, para minha mãe não era leve. Um dia, 2 dias depois, enfim, a minha mãe, ela perdeu completamente o equilíbrio. E como ela não tinha, por exemplo, muito essa questão do discernimento, de falar que é a perna, o que de fato estava doendo, eu a levei no pronto-socorro para fazer todos os exames para entender o que era. Não era nada, era exatamente uma atividade física exagerada para o quadro dela, para a situação dela. É, eu acho Então, que essa importância, né, do limite de cada um. Eu acho assim, acima de tudo, sempre uma avaliação médica, uma avaliação física. O ideal é sempre estar fazendo uma avaliação, sempre. Esse grupo que eu falei para você que eu faço parte, de 200 mulheres, eu sempre falei, né, principalmente quando eu entrei no grupo, olha, faça uma avaliação física, faça uma avaliação médica, é muito importante estar fazendo antes de qualquer atividade. Por isso que os meus vídeos também são curtos, porque eu creio que não vai estar. Tem poucos exercícios de chão, poucos exercícios de chão. É aquilo que eu te falei, é mais em pé, movimentando, trabalhando o coração. É que nem eu tenho um ex-professor de faculdade, Mauro Ghiseline, ele foi meu professor de faculdade e ele está até hoje na ativa. E ele sempre fala, vamos turbinar o coração. E eu peguei dele essa frase, vamos turbinar o coração. Porque eu acho que esse momento é para isso também, né? Mas, enfim, olha, eu gostaria muito de encontrar todo mundo que está me seguindo. Sabe? Então, e por isso que eu acho, Regina, quando acabar tudo aí, você poderia colocar isso no grupo. Eu vejo que você posta, né, que você está na região dos Jardins. Claro que tem pessoas, você disse que até mesmo pessoas da França estão vendo o seu vídeo, mas de repente marcar um encontro com as suas seguidoras, Delícia, proporcionando isso dentro de um parque, sabe? Exatamente proporcionando essa questão da atividade física. Porque tudo isso, quando a gente fala em longevidade, Regina, a gente fala de uma forma muito ampla. E o é. exercício físico, ele faz parte disso, né? Porque aí está isso que a Saudade. gente estava falando, atividades em grupo, amizades, o social, alimentação. É Tudo super. isso faz parte da nossa longevidade. E o idoso, o que ele precisa, Cláudia, para trabalhar com o idoso, não é só o idoso, todo mundo. Você sabe quando eu tinha academia, que eu dava aula, eu queria olhar nos olhos de todo mundo. E olha, sinceramente, muitas vezes eu estava dando aula, 15, 20 alunas, eu olhava todas elas, todas. Eu percebia quando alguém não estava bem.
Era lindo, sabe? Assim, de eu chegar depois da aula e falar, tá tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Porque isso é super importante, não só com o idoso, com qualquer ser humano, né? Você ter essa relação assim de preocupação com a pessoa. E eu acho que seria muito legal, né, se a gente pudesse estar se encontrando. Porque cada recadinho que eu recebo, eu tenho vontade de ir lá e abraçar a pessoa, sabe? E falar, ai, que gostoso, né? Porque é uma troca, né? Eu tô dando, Completamente. recebendo, né? E é um sentimento de gratidão que eu tenho. É, E é interessante porque, assim, Regina, mudou muito essa, vamos dizer assim, essa forma da terceira idade, né? Porque antes sim, o idoso, a gente via aquela fragilidade, aquela pessoa que precisava de ajuda para tudo, mas não. Hoje sim, o idoso, como você disse, ele é independente, ele tem as suas redes sociais, se ele não sabe mexer, ele faz o curso, ele se vira, ele viaja. Então, é o idoso contemporâneo. né? Você vê, eu tenho 66 anos. Eu mesma, eu penso, meu Deus, eu tenho tudo isso, como é que eu estou fazendo tudo isso ainda? Olha que legal! E existe uma frase, um versículo da Bíblia que fala, né, que eu até tenho uma hashtag na velhice darão frutos, né? E Eu eu olhei essa eu hashtag. lembro disso às vezes e falo, não, eu ainda tenho muito para fazer e eu quero que Deus me use da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Eu acho que é esse o propósito da gente, né? Tá sendo, tá tendo, usar o dom que Deus nos dá. Todo mundo tem um dom. Você tem um dom, você é linda. Você tem um dom, você é linda. E- mas é isso que você está falando, é entender esse dom, porque muitas vezes, Regina, até mesmo por essa questão de autoestima ou não, de estar vivenciando algum problema que deixa a gente extremamente, até com a nossa autoconfiança lá embaixo, a nossa fé reduzida. Então, É, isso que você está falando de fé é uma forma até mesmo de um resgate com o nosso eu, né? sim, É não se isolar. Eu sempre falo disso, do isolamento, porque eu mesmo sendo mais jovem, eu acabei, de uma certa forma, optando por isso diante de uma situação difícil que eu vivi, e eu percebi o quanto que foi ruim, o quanto que foi um caminho errado esse, de você se isolar, de você não falar, aí hoje eu não vou sair porque eu não estou afim, vou ficar em casa, porque na verdade, quando nós estamos assim, isso meio que fica um mantra. Todo dia você está assim, nem um dia você vai estar afim. Então é uma forma da gente driblar tudo isso. Eu falo, eu pratico esportes, até mesmo porque eu sou filha de cardiopatas, então eu tenho uma preocupação imensa em relação a isso, e eu falo, a melhor hora durante o meu treino é quando ele acaba. Pelo qual motivo? Pelo dever de missão cumprida. Tipo, não estava afim, não estava com tempo, estava cansada, tinha mil coisas para fazer, mas eu fiz. mas, Fiz, sabe aquela questão? Dever cumprido, realmente? mas então, Cláudia, olha, é super importante, eu quero deixar aqui também, atividade física tem que dar prazer. Tem que dar prazer. Talvez, eu não sei o que você faz, mas outra pessoa. Eu acho que é pesado. Então, eu acho que tem que ficar o que é prazeroso, que é gostoso de fazer, sabe? E isso é super importante. É uma coisa que tem que tomar cuidado para você não se sentir depois, que nem você está falando, né? Não sei, é uma opinião que eu tenho. Eu acho que tem que ter prazer. Tem que sair assim, leve. Ai, que gostoso, trabalhei. Não, mas eu saio. Eu falei para você o dever cumprido é exatamente isso, porque algumas pessoas dão isso, falam a respeito disso. Aí É, hoje eu não vou porque eu não estou afim. Então, a gente que tem aqui, por exemplo, filhos pequenos, que trabalha, tem casa, tem tudo, a gente sempre vai estar cansado. E sim, às vezes, Regina, é aquela questão, é uma horinha do nosso dia que a gente tira e que tem um benefício para todos os anos da nossa vida, mas é incrível a tendência que a gente tem de cancelar, por exemplo, a nossa aula de ginástica, do que cancelar uma outra coisa que às vezes seria para uma outra pessoa e não seria tão importante assim. A gente cancela os nossos compromissos para a nossa saúde, mas não cancela, por exemplo, um compromisso com o outro. é. Eu acho que não sou só eu, as pessoas têm essa tendência, né, de acabar fazendo isso.
Mas você sabe que quando eu tinha academia, né, que eu dava aula, eu sempre falava, olha, essa hora é sua. Essa hora é sua. Esquece, esquece. A pessoa entrava na academia e falava, olha, esquece o que você tem lá fora. Agora é você, para você e com você. E eu acho que é assim que tem que ser. Você tem que ter essa hora. Porque aí vem o prazer também. Tipo, ai, que legal, fiz o que tinha que fazer, cuidei do corpo. E no fundo você está cuidando do teu emocional também, né? Que você está se Muito, dando, né? Você está se dando. muito. E a respeito, Regina, por exemplo, a respeito da alimentação, né? A alimentação nessa questão da terceira idade acaba saindo um pouco do controle nesse momento do confinamento, não? Em razão de ansiedade, porque Pois é, aí tem todas essas alterações de humor. o que é precisa tomar muito cuidado. Aí é uma questão até complicado para mim falar, né? Porque É porque falando, por exemplo, da sua sogra, que está sozinha, não tem ninguém cozinhando para ela. Nessa, de repente, esse cansaço de não fazer nada, ela vai lá come alguma coisa que não precisa faria tão bem. realmente precisa tomar cuidado. Precisa ser uma pessoa que esteja consciente, né, do que faz bem e o que não faz. É muito complicado isso. Nós que somos mais jovens, né, do que muitas pessoas, a gente dá umas escapadas, faz umas coisas que não deve com relação à alimentação e que não vai trazer benefício, né? E agora o idoso sozinho é difícil, viu? É complicado. Eu acho que tem que ter uma supervisão do filho, do neto. É difícil. A minha sogra, por exemplo, ela consegue driblar sozinha. A gente liga, acabei de fazer uma sopa, estou tomando uma sopa. Vou tomar um chá agora à noite. Mas, Mas tem aqueles que acabam não aceitando, né, Regina? eu creio que sim, né? É, Eu acho é uma situação realmente que aí cada um vai ter que saber cuidar assim do seu idoso direitinho nessa questão, né? que é verdade. Mas você falou que você tem recado aí para suas amigas, para os seus seguidores, para as Ah, já tá. pessoas que te acompanham. A gente, por incrível que pareça, a gente só tem 10 minutos restantes, Regina. Ah, posso, posso dar um recado? Posso. Fica à vontade. Além de você dar o seu recado, fala mais para a gente a respeito disso, da mensagem que você tem, não só na questão de exercício físico, mas principalmente disso da fé que você fala, da fé, da amizade. Fala a respeito Olha, disso também. as pessoas falam, onde você arruma essa energia? Eu creio que é de Deus, porque é como eu falo, né? Chegou o momento de Deus estar me usando agora, né? Esse momento que eu estou vivendo. Eu tenho muito apoio do meu marido, dos meus filhos, dos meus amigos, que para mim também são importantes, é gostoso, mas eu creio que é de Deus isso, sabe? Porque você sabe um pouco já da minha história, você sabe por tudo que eu já passei, eu era para estar assim parada. Quantas coisas eu tentei fazer, tentei correr, tive que parar de correr, tentei outras coisas, coisas que eu gostava de fazer, de atividades aeróbicas, eu tive que ir parando porque eu não pude. E eu fui me E isso, e era a sua profissão, não é que você simplesmente gostava. Era a encaixar. sua profissão, né? Ou seja, ainda é, mas assim, você estava no auge de uma Exata. professora de educação física. Então, e aí eu fui parando, né? Fui parando por N motivos, inclusive por causa da saúde, né? Mas fui tocando, fui mudando, e agora eu estou vivendo esse momento que eu agradeço a Deus por isso, e que eu sempre falei que o Senhor me usa, e eu creio que agora Ele está me usando. A partir do momento que eu te falei que a minha amiga me convidou, que eu estava assim meio na dúvida, né, a Maria Célia, aí eu entrei e tá aí, tá fluindo. E isso foi quando que ela te convidou a participar do Faz um ano, grupo? faz um ano. Quer dizer, eu nunca parei as minhas atividades, porque o que eu gostava era de correr, de fazer aula de step, de atividades aeróbicas, mas eu fui proibida de fazer. E aí eu tive que ir para o Pilates. Eu faço Pilates já há uns 3, 4 anos que eu faço. Aí eu tô sempre com ideias. Aí eu vou fazer
curso de Pilates, eu vou dar aula de Pilates. Eu tô assim, sabe? Eu estava assim, né? Sempre tendo umas ideias. E aí, de repente, veio o convite dela, eu comecei a colocar em prática aquilo que eu sei, comecei a reciclar um pouco também, dar umas lidas, né, em alguns artigos e tal, para poder estar gravando esses vídeos, né? E Porque é interessante, é como se você tivesse reconectado com você novamente, né, Regina? exatamente, exatamente. Você falou tudo agora. Eu fiquei meia mortinha um tempo aqui, ali. Ah, eu não reativei a minha carteira profissional do CREF? Não, eu não tinha carteira profissional do CREF, de Educação Física. Você vê como tudo. Sim. Pela minha fé, Deus já estava preparando. Eu tinha carteira, quer dizer, eu não tinha carteira profissional. Eu só trabalhava com meu diploma, porque na minha época não era obrigatório. Aí, em 2018, eu quis ter uma carteira profissional do CREF. Falei, eu quero ter. Meu marido falou, para quê? Você não trabalha? Eu falei, mas eu quero ter. Aí eu fui lá com os meus 64 anos, lá no conselho, né? Só tinha jovem lá, só eu. Aí, senhora, eu falei, olha, eu sou colega igual vocês, tá? Ai, Aí, que fantástico! mas olha, muito bem, Tenho certeza que foi muito bem recebida, Regina. um carinho assim incrível. Aí fui lá, fiz a minha carteirinha, vim toda feliz para casa com a minha carteirinha do CREF e tal. E guardei minha carteirinha, paguei a anuidade, né? Mas guardei. Aí quando foi o ano passado, eu fui roubada. Me assaltaram e levaram a E minha a carteirinha. carteirinha? Ai, a minha carteirinha foi embora. Levaram um monte Mas de. agora você tira a segunda via da carteirinha. Mas aí agora com esses meus vídeos, eu falei, o quê? A gente pode ter algum problema, e Deus me livre, né, ter problema. Aí reativei a minha carteira. Aliás, eles estavam fechados, eles não estavam atendendo. Eu mandei fotografia pelo correio e nada para reativar, né, minha carteirinha. Aí eu insisti tanto, fiquei mandando e-mail, aí eles me mandaram um certificado que eu estou apta a trabalhar. Mas olha interessante isso que você está falando, Regina, porque assim, hoje a gente passando pelo Instagram, pelo Facebook, YouTube, enfim, o que for, a gente vê 1.000 pessoas fazendo exercícios. E a gente não sabe se realmente é um educador Eu me da preocupo. área de fato. Então a gente vê coisas milaborantes e as pessoas acabam deixando se levar, porque não tem muita essa preocupação. São poucos profissionais que querem realmente mostrar e têm essa preocupação. Eu sou habilitado, eu sou formado, eu estudo, é igual como você disse. Você simplesmente não falou, eu vou voltar a dar atividade. Você foi Não, lá e fez uma reciclagem. sim, sim, muito. E tenho lido, tenho reciclado. Outro dia encontrei com uma amiga que fez faculdade comigo, nós fomos almoçar junto, e eu comentei com ela, eu falei, e aí, como é que é? E as diferenças? Ela falou, Rê, o básico não muda. Ela falou, o básico, Perfeito. tem muita coisa nova no mercado por aí, mas não muda. E até eu quero fazer um agradecimento. Dá tempo? Claro, pode falar. A gente vai controlando aqui, mas faltam 4 minutos, dá tempo. Deixa eu agradecer primeiro, depois a gente conversa. Senão, para mim é Fica à importante. vontade, fica à vontade. Esses Olha, 4 minutos são seus. o meu nome é Maria Regina Bezerra Long. Bezerra, que é o sobrenome do meu pai. Eu costumo colocar Regina Long porque é curtinho, é mais fácil. Mas a família Bezerra de Fortaleza que está assistindo, Olha que fantástico. eles estão lá assistindo. Então, é isso, eu faço questão de dizer. E eu quero agradecer a Deus acima de tudo, a você que fez esse convite gentilmente, e eu fiquei muito feliz, fiquei meio nervosa, né? Mas meu esposo, Ronaldo Long, maravilhoso, meus filhos, minha nora Aline Albino, ela é uma influenciadora, assim, nossa, minha nora preciosa, que ela ficou divulgando também, ajudou nesse boom aí que deu, né? E os meus amigos, em especial a Maria Célia, que me fez o convite do Leão, né, da tribo de Judá, e a Maria Célia representando todas do grupo Leão. A Fátima, que é a minha amiga do peito, e representando todas as minhas amigas.
A Dilza, que é a menina que trabalha aqui em casa comigo, mas agora ela está em casa, mas ela me apoia, ela curte, ela compartilha, ela manda para as amigas, é uma gracinha. E os professores e colegas de profissão, Valéria Castro, a Bruna Chicó, a Márcia Paiva e a Adriana Schwirz. São colegas e que eu trabalhei não, eu fiz aula com elas um tempo que eu estava meia doentinha, com problema no joelho e coluna e tudo mais. Eu tenho um carinho especial por elas. A Alessandra também do SPAC, a Rádia, que é do Pilates, a Flávia, que é da Unifique, os amigos da Juju, da minha filha. Um beijo eles, nossa, eles curtem, o Tia Rê, me acompanham, sabe? A pastora Eliana, que é um amor de pessoa, hoje ela já ligou para mim, orou por mim, pela nossa live, sabe? Uma Que gracinha. legal. A Inês Jandália, que é minha amiga de faculdade, a Denise também, que estudaram comigo, isso já 42 anos atrás. Olha que coisa Foi linda. ontem, né? E o engraçado é que a sensação é que foi ontem. E o meu mestre, ainda, Mauro Ghiseline, que é o meu professor, meu ex-professor de faculdade, mas continua ainda. E assim, Cláudia, sabe que nós temos que pensar que nós somos um ser triuno. Nós temos que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Sabe? É super importante a gente estar trabalhando essas três coisas, que é corpo, mente. Realmente. Então, corpo, você faz atividade física, você come, você é alimentação. E a alma são aqueles sentimentos que você tem, se tem raiva, se tem ódio, se tem rancor, tudo isso a gente tem que trabalhar. Perdão, amor. Perfeito, Regina. Perfeito. E então são coisas que a gente tem. E para os jovens, eu até tenho aqui um papelzinho, eu escrevi, ó, os mais jovens, temos que fazer uma poupança do nosso corpo. Cuidar da alimentação, exercício físico e alimentos saudáveis. Eu acho que isso já é uma poupança que a gente faz desde pequeno, né? Além Exatamente. da parte espiritual, né? E vamos procurar ter uma longevidade